Hello, everybody! Sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa aula, nosso momento de revisão. É um momento mais de dicas, né? Que a gente vai tentar descomplicar um pouco a língua estrangeira para vocês. E a Expert, eu, né, Igor, professor Igor, com a Expert English School, em parceria, nós decidimos gerar, transformar, levar para a sociedade toda um pouco desse conhecimento que a gente tem e a experiência que a gente tem também trabalhando com o Enem, com a língua estrangeira, ao longo desses anos, e tentar descomplicar e tentar trazer o máximo de pessoas que a gente puder. Então, hoje, basicamente, vamos estar apresentando alguns pontos, algumas questões de outros anos anteriores, os principais conteúdos e algumas táticas que a gente pode estar também, que talvez sejam fundamentais para minimizar esses processos de erro mesmo no Enem. Lembrando que o Enem ele é um banco de 80 questões por dia, a língua estrangeira, especificamente, são 5 questões, eu vou falar ao longo do material, e a prática número 1 é a gente estar com a mente muito tranquila. Então, primeira dica máxima, assim, água, alimentos saudáveis no dia, ingerir alimentos saudáveis durante o dia, e roupas super leves, para minimizar esse processo. Cuidado com as canetas sempre pretas, evitar levar material mecânico mesmo, objetos digitais e tal, fones de ponto no ouvido. Então, tudo isso pode ajudar muito a evitar que você tenha problemas nessa prova, que, né, é o objetivo máximo de todo mundo. Mas vamos lá, vou começar apresentando algumas coisas. Logo para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês, só um segundo, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso perfil aqui da Expert, que basicamente, só um segundo, só um minutinho aqui. Um segundinho aqui para a gente alinhar essa parte aqui. Só um segundo. Nesse momento, já vamos preparando, já peguei os cadernos, já dá para dar uma alinhada. Primeira ideia, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso perfil da Expert. Esse aqui é o @Expert English School, o perfil oficial aqui da Expert. Lá vocês podem ver que semanalmente nós estamos... semanalmente a gente lança conteúdo de vários tipos, engraçadas, memes, gifs, inglês com música, ler inglês e várias dicas que podem estar salvando a gente nesse processo. Na verdade, a ideia é trazer vocês um pouco mais junto, né? É mostrar a nossa perspectiva, é mostrar que a Expert está aqui, está ressignificando o papel do inglês aqui no interior. Hoje, graças a Deus, somos muitos alunos pelo mundo, pelo Brasil todo, nas modalidades online, e na presencial também, cidades, a região aqui, temos recebido muitos alunos da região, graças a Deus, muitas pessoas falando inglês, e muitas pessoas com excelentes resultados. Então, dê uma conferida aqui no nosso perfil da Exo e nos segue, siga lá, que vai ser show de bola, consegue ajudar nosso trabalho fluir de uma maneira bem alinhada. Beleza? Show de bola. Mas vamos lá. Eu vou agora compartilhar com vocês o nosso material. O material, basicamente, da nossa aula de hoje, que é a nossa revisão do inglês do Enem 2024-25. 2024, o ano da prova. 2025, o ano... Minuto. Rapidinho. Muito bem. Simbora. Então, o 2024 é o ano da aplicação, será no próximo domingo, né, dia 3 de outubro de 2024, e espero que essas dicas possam ajudar vocês. Então, vou sempre paralisando, eu vou fazer uma coisa mais fluida, para ficar uma coisa bem alinhada para cada um de vocês. Primeira ideia, o Enem vai ser aplicado agora em 2024 para a utilização dessas notas e scores lá em 2025. Então, chegou até aqui, simbora. Língua em inglês, a língua inglesa no Enem, o que, é que a gente vai ter lá? 5 questões de múltipla escolha, normalmente duas delas que ficam mais aquelas balanceadas, que podem estar trazendo um pouco mais de confusão. Podemos encontrar textos grandes, médios e pequenos, então exige da gente um pouco de maturidade com relação à interpretação do texto. Apenas no primeiro dia de aplicação à língua estrangeira, uma média de 3 a 4 minutos, 3,40 segundos para cada questão. Então, tendo isso em mente, a gente já não tem aquela primeira ideia, que é a surpresa do Enem, do Enem, né? Para os alunos que têm menos prática com simulado, que vêm praticando menos, então é super importante ter essas questões alinhadas. Os alunos que já têm simulados muito constantes, eles já conseguem lidar com isso daqui um pouco mais fácil. Mas simbora. Primeira ideia. Competências da área. Primeira ideia, competência H5, que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema.
Então, o Enem, a percepção que a gente espera do aluno é que o aluno seja capaz de identificar essas expressões, mesmo no texto, e conseguir trazer, mesmo do ponto de vista mais natural. Competência H6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação, tecnologias e culturas. Show de bola. Ó, mais habilidades aqui. Nós temos a habilidade 7, que é relacionar um texto em língua estrangeira às estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Exatamente. É conseguir dominar, basicamente, a língua inglesa, fazendo com que a gente consiga fazer um paralelo do idioma nativo, né, da língua inglesa, com o que se espera em português, com o poder de captação e interpretação do aluno aqui no Brasil. H8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Exatamente. É tentando pluralizar ainda mais, tentar falar e trazer, fazer pontos de qual é a importância e qual é a função que a língua estrangeira vai ter aqui no Brasil e como que o aluno ele vai conseguir se descobrir, vai conseguir captar informações em todos os textos. Vamos dizer que a gente está esperando aqui como uma perspectiva de análise de ensino médio, mas vamos pensar do aluno já naquele processo final de formação cidadã, que é essa basicamente a perspectiva da educação básica no Brasil. Então, qual é a ideia? Fazer com que a língua estrangeira ela seja uma ponte, ela crie pontes entre os conhecimentos, que a gente consiga pluralizar ainda mais e estender esse conhecimento, né? E utilizar isso em pontos práticos na vida futura. Próximo. Quatro habilidades fundamentais da língua inglesa. Nós temos o listening, a ideia da escuta. Eu tenho o speaking, a fala. Eu tenho o reading, que é o processo de leitura e interpretação, que são divididos em duas leituras-chave. Skimming, passando o olho muito rápido, que é a leitura rápida. E o scanning, que é a ideia de uma leitura mais criteriosa, um pouco mais rebuscada. Essa vai ser a habilidade que será trabalhada no Enem. É apenas o reading, interpretação de texto, que é a chave pontual para o Enem. E o writing, basicamente, que é a confecção, a redação, redigir documentos, de modo geral, escrita, que não é uma habilidade que será trabalhada no Enem. Né? Vamos lá. Primeira ideia, mas o que é cobrado em inglês do Enem? É um pouco vasto, pergunta um pouco vaga, mas a gente consegue chegar nos principais pontos que chamam mais atenção do Enem. Primeira delas, habilidade básica, reading, a tática de leitura. Então, a leitura, basicamente, vai ser o fator primordial para a gente conseguir decodificar isso e conseguir fazer uma leitura dinâmica. Em poucos minutos, a gente conseguir entender, basicamente, o que o texto trata, os meios veiculadores dessa informação. Ela trata. Compreensão e interpretação de texto escrito, vocábulos em inglês, e a gente tentar fazer uma compreensão a partir da networking, da rede, basicamente, de informação que a gente vai ser triado. Conhecimento de assuntos relevantes para a sua formação como cidadão brasileiro e do mundo. Então, os conteúdos de todas as matérias, elas, tecnicamente, de acordo com a transversalidade e a interdisciplinaridade, elas acabam ficando conjuntas. Então, o que é que espera? Que esses conteúdos que sejam batidos lá sejam os conteúdos que estejam em alta no Brasil e no mundo, né, nesse exato momento. Então, espera-se as guerras que estão passando pelo mundo, fatores climáticos, problemas climáticos, a ideia das homofobias, o ponto de vista do racismo, a identidade da mulher, o papel da mulher na sociedade. Então, são pontos muito chaves, que são temas que são muito recorrentes, batidos, e que precisam, né, a gente ter aquele conhecimento com um pouco de propriedade para a gente conseguir decodificar isso no inglês, como em toda a prova, de uma maneira só. Domínio das estruturas básicas da língua, inglês básico, ele sim, ele é fundamental. Sai daquela perspectiva de verbo to be, entender um pouco mais como é que o idioma ele funciona. Textos voltados às competências em língua estrangeira, da área da língua estrangeira. Então, é preciso a gente trabalhar esses textos, os mais diferentes meios veiculadores, a gente tentar entender como que a língua estrangeira ela é cobrada, se é uma charge, se é uma teoria, se é um texto científico, se é uma receita. Então, cada um desses meios veiculadores promove uma ideia de interação diferenciada. Não apresenta questões específicas sobre aspectos gramaticais, porém, ou seja, aquele vestibular super antigo, ele basicamente ele não é maestrado no Enem, é muito recorrente isso nas provas de língua estrangeira das universidades e faculdades particulares. Porém, vamos lá. Dicas de como se preparar e se dar bem na prova de inglês do Enem. Primeira ideia, procurar ler textos sobre assuntos da atualidade. Isso é fundamental. Praticar a resolução de questões de interpretação textual. Tem que fazer questões. Claro, chegamos agora nesse exato momento, beleza, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. A nível de preparação para o Enem, práticas de questões o tempo todo, muda toda a perspectiva. Não é algo que você pega de surpresa e a confiança, a ansiedade, ela acaba sendo minimizada
junto com uma bela de uma respiração e água, né? Estudar inglês instrumental, que é o inglês voltado para o Enem, nesse caso, voltado a uma profissão, a uma linha específica. O inglês instrumental ele pode salvar. Numa visão nossa de engenheiro agrônomo, eu lembro que na prova do mestrado eu precisava fazer uma prova de inglês instrumental, que era basicamente inglês associados à agronomia, que era a minha primeira formação. Então, acaba que fica mais fácil, que é o inglês, mas são palavras que fazem sentido no dia a dia de trabalho, né? Estudo combinados e pós-combinados. Combinados são palavras que parecem que são, têm o mesmo significado, e os falsos combinados são aquelas que parecem, que são chamadas também de fake friends, amigos falsos, e não são. Parece, como vai, por exemplo, pretend, é o verbo fingir, mas parece que é pretender. Então, esses cognatos e falsos cognatos podem salvar a interpretação, basicamente, desse texto. Primeira ideia. 5. Hábito de leitura de livros, revistas, blogs, sites, habitualmente em inglês, redes sociais, TikTok, Instagram também é uma excelente fonte de informação. Ouvir músicas inglesas que você gosta e praticar a tradução crítica. Ou seja, gosta de um cantor, gosta de um autor, de modo geral, tenta ler e decodificar. Nada melhor do que você conseguir cantar com mais propriedade, para você entender o que está sendo dito. Acaba até entendendo um pouco mais o lado poético do artista. Estudar poemas famosos é importantíssimo, porque o poema, sempre as informações elas são muito abstratas, elas não são lá concretas. Então, faz com que você consiga entender e sair um pouco da caixa, conseguir transcender dentro da informação. Poemas é uma excelente dica. Próximo. 8. Estudar atualidades, temas atuais de interesse social, político, econômico e cultural. Sem sombra de dúvida, inclusive humanas, em humanas mesmo, a gente já vê muito isso. Esses temas políticos, econômicos e culturais, eles melhoram isso, a língua estrangeira, basicamente linguagens, eixo linguagens, como um todo, de uma única vez. Resolver questões provas anteriores do Enem. Eu coloquei 2010, 2020, 2010 e 2024, por exemplo. A 2023, no caso. Então, resolver essas provas fazem com que a prova já não seja mais um problema, faz com que o tempo não seja mais uma problemática. E acaba que é. Muitas das pessoas que não têm a prática, acaba que cansam do texto muito rápido devido à falta de prática, deixam muitas questões. A tática da escolha da redação, que também é nesse dia, qual o momento de fazer a redação, qual o grau de confiança que eu tenho nela, é um fator decisivo com relação ao seu novo score, qual a pontuação que você vai ter no futuro. Muitas das vezes essa é uma relação prática e de afinidade com a prova, né? Tem o conhecimento prévio, que a gente chama de background knowledge, que é o conhecimento anterior, isso faz toda a diferença, às vezes até para uma imagem, a gente consegue tentar entender o que é que o texto se trata. Economiza o tempo, o timing, exatamente. Ou foi, olhou, fez a triagem, acha que aquela questão, sente que ela, marca ela e segue para a próxima. Já temos problemas demais na vida para ficar tentando problematizar uma questão. Então, vai lá, entendeu, tem aquele conceito, marca aquela questão, marca logo direto, sinaliza, marca um X e não deixa para aqueles pontinhos entre dúvidas. É super importante, na hora de marcar no gabarito, todas as questões estarem marcadas, identificadas com um único padrão, para não haver aquele erro mesmo na hora de passar para o gabarito. Dê especial atenção aos tempos verbais e preposições. Os tempos verbais, eles mudam tudo, toda a perspectiva. Porque eles falam basicamente como, em qual tempo, qual é a ideia da mensagem. Um texto no passado traz memória. Então, você pensa que é um pensamento, que é uma memória, você consegue tentar extrair, basicamente, o que ele fala. Um texto no futuro fala sobre ideias, pensamentos, propostas, desejos, né? Então, e coisas no presente, basicamente, fala de hábitos e rotinas. Coisas que eu faço, eu vou à academia. I go to the gym. I always go to the gym. Eu sempre vou à academia. Frase no presente tem essa perspectiva de hábitos e rotinas ou fatos, coisas que acontecem rotineiramente. Próximo. O que se espera do aluno? Isso aqui é muito importante. Questões voltadas para a interpretação. Mas a pergunta é, o que é interpretar? Interpretar nada mais é, como o esquema mesmo mostra, que é você explicar a intenção, em busca de um sentido. Para que você consiga decodificar essa sua intenção, qual é a intenção? A intenção ela espera no conhecimento. Então, se você tem uma proposta de resolução, é importante que o conhecimento esteja atrelado a isso para que as buscas dos pensamentos com relação a essa resolução elas sejam quase que imediatas, quase que sejam fast e pontual. O conhecimento prévio das informações, como eu falei anteriormente, ele é de comum acordo, que é chamado de world knowledge, que é o conhecimento do mundo. Ele facilita muito. Muitos dos alunos que têm uma base recorrente de estudos muito avançados,
eles conseguem decodificar muito mais porque eles têm sede de conhecimento e aquela vontade de entender as coisas e problematizar. Nesse caso, essas pessoas normalmente lidam muito bem com a prova do Enem. Então, com aquela base. Quando você não estudou tanto, mas você é um curioso nato, você não está treinado à prova, espera-se que você tenha um bom desenvolvimento no Enem. Isso é uma receita de bolo dada para todo mundo? Claro que não. Estudar sempre, mas sempre será o melhor caminho. Chave, sim, abre todos os caminhos e melhora todas as perspectivas. Logo depois disso, depois do World Knowledge, que é o conhecimento do mundo, a gente espera um posicionamento crítico e consciente do aluno, que chamado em inglês de Critical and Conscious Thinking. Então, o posicionamento crítico e consciente faz com que você tenha um poder de resolução melhor. Você consiga identificar quais são as alternativas que não fazem nenhum sentido ao que está sendo proposto nas questões. Dicas prévias, pré-tips, pré-test tips. Primeira ideia, revise verbos irregulares, são aqueles verbos que quando vão para o passado eles modificam muito. Os verbos que mudam na grafia quando estão no passado. Exemplo, eu tenho sleep and slept, que é dormir, dormiu. Drive and drove, dirigir, dirigiu. Eat and ate, comer e comeu. Pronomes, o que são os pronomes? São aqueles que a vida toda. I, you, he, she, it, me, you, they. Aqueles pronomes são os pronomes pessoais, sujeito, eles fazem as ações, e do outro lado nós temos os pronomes objeto, que são eles mesmos, só que quando eles sofrem a ação de um verbo, que são chamados de we, you, him, her. It, us, you and them. Esses caras, esses pronomes objetos, eles recebem as ações na frase I love you, I, pronome sujeito, love, ação, verbo amar, e you é o objeto, é o você que recebe a ação do amor, basicamente. Se atentos para as marcas temporais. Don't, didn't, will, haven't. Esses caras aí, eles são auxiliares. Eles promovem o poder de negação de pergunta e de resposta. Então, todo mundo que agora já tem uma base de inglês, já estão super atentos que, em inglês, basicamente, os verbos auxiliares, eles salvam alguns verbos. Eles salvam a gramática. Eles fazem com que você consiga negar, perguntar e responder. Faz com que o diálogo ele se promova e se estenda. Então, nos cursos de inglês presenciais, por exemplo, em online, a Expert me deu show em fazer isso. Nós enfatizamos muito a ideia do uso dos verbos auxiliares. Os verbos auxiliares eles melhoram basicamente o poder de captação completa do idioma. Eles, inclusive, até estimulam a gente a aprender novos idiomas, porque a partir dele o inglês ele descomplica. A educação básica, às vezes, não consegue atender a perspectiva de ensinar inglês ao aluno, porque ela precisa em pouco tempo de sala de aula, e às vezes até devido ao processo de oportunidades que os professores também têm de avançar um pouco mais de idioma, gera a perspectiva desses 2% de pessoas apenas no Brasil que falam inglês. E a gente tem 10 anos em inglês lá do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, há algum problema aí e não podemos jogar essa responsabilidade ao professor. O Brasil, o governo, precisa rever um pouco mais a ideia da língua estrangeira. Né? Temos espanhol também aí, não é oferecido espanhol na educação básica. Então, são problemas de ordem, né, nacional e que precisamos, dentro do possível, tentar driblar esses percalços e seguir o caminho da melhor maneira possível. Então, a gramática, ela ajuda muito na interpretação dos textos, ela é chave totalmente para tudo. Primeira ideia, autente para o layout, o gênero do texto. O que é que ele envolve, quais são suas características, qual que é o meio veiculador. Então, olhar o layout, olhar como é que a questão foi transformada e passada lá mesmo no papel, ela basicamente mostra tudo. O que é que envolve, quais são as características da pergunta, quem é o meio veiculador, é uma charge, é uma tirinha, é um texto científico, é uma narrativa. Então, o meio veiculador, ele basicamente é uma chave para a resolução das questões e o público-alvo. Aquela pergunta, aquela questão, ela quer atingir a quem? Ela quer perguntar em qual perspectiva. Então, quando você entende para quem aquela pergunta é feita, fica muito mais fácil você conseguir fazer essa resposta. Eu fiz um concurso recentemente para a língua estrangeira do Estado, acabei sendo aprovado até, e aqui na EFES a gente bate muito isso. E eu lembro que uma das questões era sobre a mulher, né? A mulher estava sofrendo abusos em casa, e ela teve que sair, pediu medida protetiva e tal, e saiu do seu companheiro, foi para um outro lugar. Aí tem perguntas, basicamente, sobre o que é que se espera nesse momento, nessa crítica. Eu estava fazendo um concurso para professor, então o público-alvo eram professores. Aí tem as alternativas. O aluno ele será matriculado preservando a sua identidade numa outra unidade, sem via transferência.
o seu cônjuge ele tem que ser indiciado, levado com denúncias. Eu fui muito no humano, esqueci do lado do professor, do lado do ofício da prova, e acabei errando essa questão. Eu acabei pensando a nível jurídico. Então, se fosse uma pergunta voltada para o eixo jurídico, a resposta seria uma. Voltada para professores, a perspectiva é outra. Então, observar público-alvo sempre uma excelente alternativa. Próximo. Atente para as dicas tipográficas, a forma da escrita. O título, que é o headline, que normalmente ele vem destacado, lá ele fala sobre o que se espera do texto. As alternativas que tiverem negrito, a parte do texto que tiver negrito, há destaque. Então, o destaque, ele cabe essa ressalva. Sublinhado o underline, que a gente chama. O underline, normalmente, ele traz textos científicos, cunhos científicos, normalmente ele vem itálico, sublinhas também partes de maior destaque, partes que serão tratadas na própria questão. O primeiro parágrafo da reportagem ele é o link, ele é o condutor. Tanto com textos científicos, que ele apresenta toda a perspectiva da coisa, o primeiro parágrafo, ele fala do que o texto vai trazer. Logo no final do primeiro parágrafo, espera dicas objetivas, tipo, parte do objetivo do texto que pode estar sendo tratado lá em textos muito grandes. Então, essa tática da leitura também, a leitura dinâmica, entender basicamente como que o texto se comporta pode ser a chave para mudar o seu poder de resolução de questões. Próximo, o verbo lead significa liderar conduzir, ou seja, o condutor, o primeiro parágrafo. Próximo deles, atente para a relação entre o texto imagético e o código linguístico, esses dois códigos. O código imagético ele tenta trazer para você uma perspectiva de interpretação do que está sendo mostrado lá. Então, é uma questão muito show de bola, que logo no final da aula, que consegue fazer esse confronto muito bem. E o código linguístico, basicamente, são as marcas das palavras mesmo no texto, construindo uma rede de sentido, tentando fazer com que você consiga melhor discernir ou optar qual que é o tipo de prerrogativa, o que é que eles esperam de mim nesse momento. Dicas para a leitura do texto. Na leitura do texto, faça a primeira leitura rápida em todo o texto, a gente chama ela de skimming, que é buscando focar um sentido geral. Então, o skimming é aquela que a gente chama até aqui no Nordeste, passe o olho, uma passada de olho rápida. Na segunda leitura, que é a próxima dica, faça uma leitura mais criteriosa, chamamos de scanning, procurando por cognatos ou palavras que você conhece. É muito fácil nesse caso. Observe, a galera que tem um pouco mais de idade com o inglês, grifem-se as palavras que vocês não conhecem. A galera que não tem tanta afinidade com o inglês, mas fez, tem um pouco mais de conhecimento do que o espanhol, grave essas palavras que vocês não conhecem. Ah, professor, não sei quase nada. Faça um tracinho embaixo. Sempre quando você for passar o olho, você vai tentar ler decodificando no que se espera. Entender falso cognato e cognatos, o que é que parece é e o que parece não é, pode mudar a sua vida. Inclusive, tem algumas palavras aqui que eu estou trazendo que já dá essa pontuação mais resoluta para vocês. Grife, ressaca seus olhos, as informações que vocês têm confiança. Não se atenha aos vocábulos que você não conhece. Marca lá a sua galera que tem um pouco mais de habilidade. Eu falei isso no instante. Tem muita habilidade com inglês, marca o que não conhece. Não tem habilidade com inglês, marca o que conhece. Faz a rede de sentido. Liga os vocábulos marcados, tentando montar uma rede de sentido, exatamente isso que eu falei. Então, quanto mais afinidade vai tendo com o idioma, com aqueles vocábulos, maior o tempo de resolução da questão. Palavras do dia a dia. Temos palavras como marketing, bullying, shopping, dove, shampoo, 50% off. Essas palavras aqui, elas podem proporcionar uma rede de sentido, palavras quase que aportuguesadas, né, em algumas situações. Então, essas palavras podem estar contidas no texto. Temos também essas siglas, ó. CSI, MTV, Pendrive, Hot Dog, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, essas palavras do dia a dia, elas já automaticamente, quando elas aparecem lá, já... Obrigado, meu Deus. Já tem uma noção mais aberta do que é que pode estar sendo tratado, né? Do que é que está sendo criado. Como fazer uma boa prova? Principais dicas. Respire a atualidade. Confie no que você já sabe. A prova vai acontecer agora. Pegadinha de imagem. Cuidado, fique muito atento. Observe lá quem é que fez a imagem. Que qualquer fonte no canto da imagem. Os falsos cognatos. Corre, corre, é dentro baba. Falsos cognatos parece, mas não é. Então tem que dar uma estudadinha nos falsos cognatos. Vou trazer uma lista bem importante aqui. Faça interpretação de texto utilizando o skimming e o scanning. Não enrosque, não desista, não pode desistir. A cabeça tentando boicotar a gente o tempo todo durante a prova. É aquele minuto, aquele momento dedicado à prova pode resolver sua vida. Então, não desista, never give up. Vai no barco, segue o caminho. Vai ser para Jesus. Leia o principal.
Treine. Então, vai tentando, pega as dicas tipográficas, vai lá no título do texto, lê o primeiro parágrafo, decodifica. Vai na primeira questão, vai logo no título do texto para tentar ver o que está querendo tratar aquela ação. Então, são dicas que podem estar salvando a vida da gente. Próximo, gêneros que podem cair. Música, clássicos do rock, reggae, por exemplo, Bob Marley sempre recorrente. Reportagens de revistas, textos científicos, acadêmicos, né? Partes de hipertexto de conteúdo digital misto, ou seja, projeções, por exemplo, do Google Earth, por exemplo, tentando gerar uma relação direta de compreensão. Charges, tem uma ação mais crítica. Propaganda, tem uma perspectiva dele informar. Os meios veiculadores, é esse tal desses meios veiculadores que eu estou falando aqui agora, como a informação chega até a gente, chega até nós. Então, super importante estar atento a esse tipo de informação. Estou falando muito rápido, dá sempre aquela pausinha, vou estar no YouTube, dá uma pausa, respira, volta um pouco, segue de novo. Normalmente eu falo muito rápido assim, mas tento ser o mais sensato possível. Falsos cognatos, fake friends, parece, mas não é. Vamos ver eles. Que são? Falsos cognatos, os falsos amigos, são palavras normalmente derivadas do latim, que parecem diferentes idiomas, mas que ao longo dos tempos acabaram adquirindo significados distintos. Totalmente. Ó, a day at work. Tem um teste gigante aqui, mas eu vou basicamente atentar para vocês nessas palavras que estão aqui. Está vendo o texto? A day at work. Atenção, a day at work. Um dia no trabalho. Pronto. Então, meu Deus, o que se trata esse texto? Vamos falar de ações e rotinas, o que é que eu faço no dia a dia, antes de ler o texto. Isso é o background knowledge. O título do texto já me deu essa dica. Observe que está tudo aqui em negrito. Essas palavras que estão em negrito são chamadas de falsos cognatos. Parecem, mas não é. Exemplo. In the morning, I attended a meeting between management and union representatives. Pela manhã, eu fui a uma reunião. O attended, a gente fala, eu faço inglês. Não, I attend to English classes. Eu vou a aulas de inglês. Eu atendo a elas no sentido de que eu assisto, eu tenho esse compromisso de ir até elas. Então, o verbo attend, por exemplo, que é a ideia no sentido de atender, no sentido de ir, de frequentar. Uma reunião, a meeting, between management, entre a gerência e a união representativa. Então, union, basicamente, então, discussion, comprehensive, compromise, eventually, recorded, pretended, office, que parece oficial, por exemplo, office, que na verdade, back at the office, de volta ao escritório, mas na frente eu tenho realized, do verbo realize, do verbo perceber, parece realizar, mayor parece que é maior, mas é aqui embaixo, mayor. Mas, na verdade, a gente está falando de prefeito e por aí vai. Esses, basicamente, são o que a gente chama de o que a gente chama dos falsos cognatos ou fake friends. Primeira ideia dela, só mais um segundo. Aqui, um segundo. Bola, agora sim, tem uma pessoa que ele ponta ali embaixo, tem um tal de um toque, que é importante a gente alinhar. E esses aqui são os principais falsos cognatos, como eu falei antes. Attend, a ideia de comparecer, de ir. Eu tenho realize, que é do verbo perceber. Policy, política. Eu tenho appointment, para esse apontamento, mas é um compromisso. Então, assist, que é a ideia de ajustar, desculpe, de ajudar. Eu tenho um lunch, falso cognado para almoço. Particular, que é a ideia de especial. Strangers, estranho. Ajuda muito para Stranger Things, série bem famosa. Então, esses aqui, dá uma pausa, dá uma copiada neles também no caderno, tenta olhar, que são falsos de alta recorrência na língua estrangeira do inglês, né? Olha essa daqui que engraçado, olha a diferença. As seguintes frases eram mostradas na parte de baixo da tela. A huge loss, Mary Jane Vancouver. A terrible accident, Jane Doe Boston. And it was such a travesty, John Doe in New York. Então, observe, travesty, uma ideia bem aberta, porque na ideia de concepção, a gente, dentro dos combinados, a gente já não entende o que é, já faz uma leitura dinâmica, na verdade nem é. Na verdade, os falsos cognatos, eles dão uma falsa ideia. Às vezes a gente espera um resultado imediato e o falso cognato vai lá e dá para a gente. Então, não é isso que a gente espera, a gente tem uma compreensão mais aberta. Gramática em uso, vamos agora ver um pouco sobre a gramática. Só um minutinho. Vou começar aqui. Vamos lá, só um minuto. Gramática em uso, vou parar aqui a aula, a gente vai seguir agora. Só um minuto.
Voltei, the teacher is. Voltando, erros básicos aqui, cometi um gafe pequeniníssimo aqui. Eu achei que não estava compartilhando o áudio com vocês, mas eu percebi que estava, então, graças a Deus, é tudo certinho. Vamos voltar para a nossa aula para gramática e uso. Tudo acontece, tudo pode acontecer nas aulas online. Como a dica é compartilhar, então vamos que vamos, que agora a gente vai começar a seguir nosso barquinho. Gramática em uso. Agora sim. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a gramática, sobre os principais pontos que a gramática, né, pode ser enfatizada na língua estrangeira. Seguindo o barco. Primeira ideia. Verb tenses, principal present perfect, observar os tempos verbais, foco ao present perfect. Aquele tempo verbal que você vai ter o have como verbo auxiliar, que fala nas coisas que começaram no passado e vêm até o presente. Por exemplo, I have worked for a long time. Então, eu tenho trabalhado, eu venho trabalhando por um longo tempo. Então, fala de uma relação entre o presente e o passado. Simple past, os verbos regulares. Simple past é passado simples. Acabou a ação. Se acabou a ação completa, ação finalizada. Sempre no final dessas frases vai dizer quando que essa ação finalizou. Verbos irregulares são os verbos que, quando estão no passado, eles modificam. Então, esses verbos, eles podem mudar totalmente a perspectiva de interpretação da questão. Então, a gente acha até que é uma outra palavra, por não entender um pouco mais. A gente chama os verbos irregulares, pode ser melhor visto na coluna 2. Você tem coluna 1, verbos no infinitivo, basicamente chamado de verbos no presente, coluna 2, verbos do passado, e coluna 3, que a gente chama de C3, são os verbos do passado particípio. Esses verbos são utilizados no present perfect, super abertos mesmo, porque eles falam que as ações elas foram finalizadas. Tipo, amo, amei, amado, amado, assistido, dirigido, escrito, por aí vai. 3. Colocações auxiliares e pronomes conjugados nesse tempo verbal. Eu tenho do, does e did. São os três principais verbos auxiliares. Do e does, eles ajudam os verbos no presente. E o does, ele para he, she, it, né? Os auxiliares para he, she, it. E do para todo mundo. I love you, eu amo você. I don't love you, eu não amo você. Do I love you, eu amo você. Então, o do e o does, eles entram mesmo na perspectiva de negativas, perguntas e respostas. Passive voice, a voz passiva, que é aquela ideia de a voz passiva e a voz ativa, é quando o objeto ele se torna o sujeito da frase. Por exemplo, professores. Não, vamos lá. A menina coleta flores. A menina coleta flores. Flores são coletadas pela menina. Então, basicamente, a voz passiva, a gente pega o objeto da frase, que é o pronome objeto, e transforma ele em sujeito da frase. A gente dá visibilidade e destaque ao objeto. Que é aquela ideia, por exemplo, uma ideia bem clássica. O prefeito pavimentou as ruas. Ruas foram pavimentadas. Quando você fala que o prefeito pavimentou, a ênfase está em quem fez. Nossa, parabéns, benfeitorias. Quando a gente dá uma ênfase à cidade, à perspectiva pública, você puxa a ideia contrária. Ruas foram pavimentadas. Então, o objetivo é levar o serviço. Tudo depende de qual é o objeto da situação, qualquer forma. As linking words, que são as conjunções promovem ligações. Alternância, adição, reflexão, destaque, ênfase, frequência. Então, essas conjunções elas promovem uma ligação super pontual. Pronomes interrogativos. Esses caras aqui, eles salvam tudo, mas basicamente eles são utilizados como pronomes interrogativos e também como pronomes relativos no meio da frase. Eu tenho what, when, where, why, who, how, which and whose. Dando destaque a alguns deles, como, por exemplo, whose, where and when, eles também são chamados de pronomes relativos, são aqueles que no meio da frase. Por exemplo, aquele professor que me ensinou álgebra. Aquele professor que, no meio do caminho, esse que, ele vai se transformar em who,
que basicamente é quem, que é para dar uma menção, para dar informação adicional sobre o sujeito da frase. Então, os pronomes relativos eles têm essa função super pontual, que é dar informação extra sobre o sujeito da frase. Normalmente a gente vai ver who, that e which são os termos principais. Who, utilizado para pessoas, which, para tudo que não é pessoa, e that, utilizado para os dois. Então, muitas das vezes, a gente vai encontrar that para ambas as situações, para pessoas ou para qualquer outra coisa. Olha a frase de baixo. Did you study English? Você estudou inglês? No, I did not study English. Não, eu não ensinei inglês. Eu não estudei inglês. Então, o did aqui, verbo auxiliar. Tempos verbais. Os tempos verbais situam o fato ou ação verbal dentro de determinado momento, durante o ato da comunicação, antes ou depois dele. Vai depender de acordo com qual que é o tempo verbal que a gente está falando. O present perfect tem essa estrutura aqui, ó. Vai ter o sujeito, I, you, he, she, to be, you, they. Para qualquer um deles, o verbo auxiliar vai ser have, com exceção de he, she, it, que vai ser has. Terceira pessoa, no singular, ganha o S no presente. Mas o verbo é a terceira coluna, o verbo no passado participa. Por exemplo, I've seen this film before. Eu vi esse filme antes. Então a gente está falando, não é de uma ação que eu já assisti o filme Titanic 2 anos atrás. Eu assisti o filme Titanic 2 anos atrás. Não. Eu já vi esse filme antes. Então, é uma ação que pode voltar a acontecer, é uma relação entre o passado e o presente, e uma relação quase que imediata, não é uma ação finalizada. Eu vi e pretendo vê-lo de novo, por exemplo. Present Perfect Continuous, a mesma ideia, só que em português você tem aquela ideia de que eu venho fazendo, eu venho estudando, eu venho trabalhando. Dá uma ideia de continuidade. A ênfase, nesse caso, não está mais na repetição, mas também na intensidade da ação. Nesse caso, eu tenho sujeito, né? Eu tenho o verbo have ou has, mesmo jeito do present perfect. Lembrando que has para he, she, it. Been agora se torna auxiliar, que é a terceira coluna do verbo to be, que é sido ou estado, e o verbo no gerúndio, o verbo no ing. Por exemplo, Mr. Smith has been teaching math for 10 years. O Sr. Smith, ele vem, olha a ideia de continuidade, ele vem ensinando matemática por 10 anos. Então, aqui me dá um período de tempo e vem me dizendo que é uma ação que vem acontecendo. A ideia não é a repetição de ter visto ou não o filme, mas sim de vir ensinando, de ter esse período, uma relação entre o passado e o presente. A voz passiva, eu tenho Rodrigo is washing the car, falei antes, Rodrigo está lavando o carro. Na voz ativa, Rodrigo é o sujeito. Na voz passiva, Rodrigo vira o objeto da frase. O carro está sendo lavado por Rodrigo. Primeira perspectiva de identificar a voz ativa da passiva é você puxa o objeto, observa se ele pronome objeto, que é no caso the car, se ele é singular ou plural ou se ele é presente ou passado. Ele puxa para cá, ele é singular porque é o carro. Como é o carro, a frase está Rodrigo is washing, a frase está no presente. Então, bota a partícula do verbo to be aqui. The car is. O próximo verbo que está sendo principal na primeira frase vem para cá no gerúndio. Então, Rodrigo is being washed. Vai, Rodrigo. The car is being washed, vai, Rodrigo. O carro está sendo lavado, Rodrigo. Principal ideia. Verbos modais, can, could, may, might, should, super importante, porque eles dão modo, eles são auxiliares, eles são defectivos, não tem conjugação, não tem presente, não tem passado. Não tem passado, eles são o que são. Can, posso, consigo, sou capaz de. Could, mesma ideia do can, só que no passado, pude, conseguia, era capaz de. May, está em dúvida. You may have seen. Você deve ter visto isso, com pouca certeza. Might, muito parecido com be. A ideia aí é o uso, a recorrência. Normalmente o might é mais utilizado. Should, conselho, deveria. Temos também, eu acabei não colocando aí, que é o must, que é de obrigação, que você deve. Quando você must, você deve. Lembrando que must, M-U-S-T, must, obrigação e dever. Quando você must not, você proíbe alguém. Esses verbos, para que eles funcionem de forma negativa, que são os verbos modais, só aplicar o not após ele. Lembrando que no é não e not é poder do não, dado apenas a verbos auxiliares. Os verbos modais, eles dão modo ao que fala, dão educação, ficam mais polite. Não há conjugação nem infinitivo, não há presente, passado, futuro. Não tem to para transformar eles em infinitivo. Após eles, não precisa colocar o to para transformar o verbo no infinitivo. Por exemplo, eu posso jogar. I can play. Eu posso jogar. Então é I came to play. I can play. E a turma com o verbo auxiliar, eu falei que eles são auxiliares, eles conseguem afirmar, pegar, perguntar e responder qualquer ação relacionada ao poder de modo deles.
Tem algumas questões agora para a gente deixar apimentado ainda mais. Mas lembrando, prometi a vocês que em algum momento aqui da aula eu pararia e ia apresentar um código para vocês, uma chave. Basicamente, essa chave ela pode ser apresentada para vocês e lanço agora, basicamente, a nossa Black Week. A partir da próxima semana, já começamos a Black Week, Black Month, na verdade. É um mês completo de várias e várias e várias promoções que a Expert vai estar lançando nas redes. A ideia é fazer com que o máximo de pessoas tenham acesso à língua inglesa, o máximo de pessoas tenham oportunidades, estaiam no Brasil também, para conhecer novas culturas. Na perspectiva de sair do Brasil, é conhecer novas fontes, conhecer novos lugares. Ter uma ideia mais plural, né, de que acontece no mundo. Então, informações, rede de amigos, amizade, qualidade de vida está sempre seguido disso. Com isso, a Edson vai lançar agora aqui um brandzinho super show de bola, vai até finalizar o estoque. Basicamente cadê? Rapidão, deixa eu abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Show. Pronto, compartilhar a tela aqui para vocês. Agora, esse daqui, apresente um cupom em qualquer uma das redes sociais da gente, ó. Make a Gift 2025. Com esse cupom, vocês vão estar recebendo nas primeiras 10 pessoas de cada uma das turmas de todos os segmentos aqui da Expert que fizerem a matrícula no curso Started. A gente vai estar gerando um boné da Expert, show de bola, massa demais. Mara, tem um boné aí? Da Expert, você para mim? Vai ter, o Mara está trazendo aqui agora, acabei não deixando aqui. O bonezinho da Expert da gente, super show de bola. Abas, sanduíche, super top, bonitões, alto relevo, tudo aqui, silicone, show de bola, modelo trucker. Então, as 10 primeiras pessoas em cada turma, apresente o código Make a Gift, show de bola, e você já ganha, garante já os seus bonés aí, para esse calorzinho que tá daquele jeito, beleza? Então não esqueçam, mais uma vez, para você muito enfático, vamos lá, observe, segue a Expert English School. Temos aqui, ó, os principais posts, que o William, que já fazendo um mexer aberto. Temos aqui o nosso lei inglês, que show de bola. Nomes são Neymar. Então aqui muito show de bola também. Várias músicas, várias trocadilhos para o inglês. Então, super show de bola, não deixe de aproveitar. Segue a Expert, que vai estar funcionando muito mais. A gente vai conseguir cada vez mais chegar em mais pessoas e fazer com que o inglês não seja mais um problema. Let's go! Eu acho que caiu aqui mais uma vez, mas vamos que vamos. Vamos ver o que vai rolar aqui. No final, eu faço um belo de um compiladinho aqui e consigo ainda tá levando para vocês. Deu uma travada aí, meu Deus do céu! Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Boa intenção, Deus ajuda o tempo todo. Screen, simbora ao que importa. Resoluções de questões. Super importante. Caso a aula tenha travado, eu lanço ela em dois blocos no mesmo canal. Parte 1, parte 2, na mesma hora. Então, deu um probleminha aqui, não deu para entender, segue o barco que a gente consegue alinhar com vocês. Resolução de questões. Primeira ideia. Vamos lá. Ó. Leva May. Creating showers on wheels for homeless. Então, lava May, ó. Criando showers, chuveiros on wheels, com rodas, for homeless, para pessoas que são homeless. Home lá, less, um sufixo de retirada, de negação. Homeless, sem lar, sem casa, sem teto. Então, criando banheiros com rodas para pessoas que não têm, basicamente, lar. Então, temos aqui um texto. Esse texto é o único texto que eu vou ler completando para vocês. Mas vamos lá. Ó. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300,000 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. Então, São Francisco, de acordo com to recent city numbers, de acordo com o número recente das cidades, ele tem 4.300 pessoas morando nas ruas. Entre os muitos problemas que eles enfrentam, que as pessoas sem lá eles enfrentam, ele é pouco ou sem acesso a chuveiros. São Francisco tem cerca de 16 a 20 chuveiros, né, para acomodá-los. Vamos lá. But Donny Sandoval, ela has made, ela tem feito, ela fez, uma coisa que a pessoa não também fazendo. In her mission to change that, feito da sua missão mudar isso. The 51 years old former marketing executive. Então, a pessoa de 51 anos de idade,
que é um executivo de marketing, started LavaMe, começou LavaMe, que é a sort of showers, um conjunto de chuveiros com rodas, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for homeless. É um novo projeto que visa transformar ônibus que estão desinstalados em chuveiros, estações de chuveiro para pessoas sem lar. Each bus will have, cada bus terá, two shower stations, duas estações de chuveiro, and Sandoval expect that they will be able to provide 2,000 showers a week. E Sandoval, ela expect, que será capaz de gerar 2.000 chuveiros por semana, e banhos por semana. Então, show de bola. Vamos lá, meio veiculador, a gente está vendo aqui disponível 25 de junho de 2015, adaptado, blá, blá, blá. Seguindo nosso barquinho, primeira ideia. Primeira ideia aqui, já fizemos a leitura dinâmica. Pá. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless, olha a pergunta, refere-se a os vocábulos shower, chuveiro, bus, e homeless, no texto refere-se a empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, ter acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, comissionar sem-teto para dirigir ônibus da cidade, dirigir autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Observe. Você percebe que muitas delas têm uma relação muito direta. O que vimos lá é que a relação aqui, a relação dada de pontuação, é que criem-se banheiros, banhos gratuitos para moradores de rua, que é transformar aqueles ônibus de decommissioned buses, que eles falaram na instante. São os ônibus que não têm uma ação direta em chuveiros. Então, tem um viés popular, tem uma ação popular e tem uma veracidade na informação. Então, alternativa correta, letra B. Próximo delas, olha, essa aqui é massa. Olha uma tirinha. Eu tenho aqui, ó. Monday, September 20, 2010. Well, here it is. The season I had. A season I hate. Bem, aqui está. A season that I hate. A season. Season. Questão de falso cognato. Season. Season pode ser estação, como pode ser temporada. Cognato, falso cognato. Come on. Come on, Anne. The kids are in school. They are in school. The leaves are turning. Aí você... Pô, qual é? As crianças estão na escola, o ar está agradável e as folhas estão caindo. Aí ela vai falar, I'm not talking about autumn, Tommy. Eu não estou falando do outono, bobão. I'm talking about football. Então, nesse caso, o season, observa assim, a tira ela vem da for better, for worse, que a comunicação entre os personagens, ela fica comprometida em determinado momento, por quê? Ela achou que I'm not talking about autumn, eu não estou falando de outono, I'm talking about football, porque a palavra em destaque é o season. Então, nesse caso, a comunicação fica comprometida por quê? As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Ninguém falou sobre futebol. Uma das amigas desconsidera a preferência uma da outra. Uma das amigas ignora que o outono é a temporada de futebol, não tem uma relação direta entre o futebol e o outono. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Uma confundiu, achando que era o clima, e a outra achou que estava falando da estação, estava falando da temporada de futebol. E as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Com toda certeza, a alternativa correta, letra E. Porque season, ele significa estação, a galera das séries está super atento. Pode ser temporada ou estação. A temporada nos esportes, basicamente, ou em séries, e eu tenho as estações, pensando em estações do ano. Então, elas confundiram a ideia. Uma estava falando, o clima está agradável, as folhas estão caindo. Aí, não estou falando de outono, não, estou falando do futebol. Uma estava falando de temporada, e a outra estava falando, basicamente, do clima. Próximo. Isso daqui é pesado. Isso aqui, pessoal que é fumante, já fica bem mais atento, ó. How long can you live? How long? Pronome interrogativo. How long? Quanto tempo? Com muito, com completo. Can you live? Você pode viver. Então, o paralelo aqui é isso daqui, é texto imagético. Eu tenho um cigarro e aqui eu tenho a perspectiva de vida. Conforme o cigarro ele está apagado, lembrando que o texto todinho é isso daqui, é How long can you live? Isso daqui é o texto, basicamente, que vai ser tratado na questão toda do Enem.
Então, quanto tempo você consegue viver? Eu tenho 60 anos, para quem mantém um cigarro apagado que não fuma, conforme você vai fumando, o cigarro vai reduzindo, a expectativa de vida vai ficando muito baixa. Então, quanto tempo você pode viver? Nessa perspectiva aqui, o can vai mudar onde você pode ou consegue. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse post, os números indicados, eles correspondem a quê? Esses números aqui. Acabei até que falei antes mesmo do tempo. Então, quanto mais tempo nós temos aqui sem o uso do cigarro, maior nossa expectativa de vida é. Vamos ver o que as alternativas nos trazem. Primeira delas, comprimento do cigarro. Ok? Lógico demais. Tempo de queima do cigarro. E o texto do lado em inglês? How long can you live? Quanto tempo você pode viver? Idade, quem começa a fumar. Não tem comparação. Temos um número de um lado e um cigarro do outro. Quanto tempo você pode viver? Expectativa de vida de um fumante. Quantidade de cigarros consumidos. A frase é o texto principal. How long can you live? Quanto tempo você consegue viver? Automaticamente, resposta, expectativa de vida de um fumante. Quanto mais você fuma, o cigarro vai reduzindo e a expectativa, ela é reduzida. Nunca fumou, então, basicamente, nunca será nem acendida essa tocha. Então, automaticamente, uma vida mais longínqua. Próxima delas, The Road Not Taken, by Robert Frost. A rodovia não tomada, não escolhida. Olha a novela disso aqui, um poema. Two roads diverged in a wood. Duas rodovias ou estradas, elas divergem numa mata, floresta. And e eu, pause. I took the one less traveled by. Eu escolhi aquela que é menos viajada, que é menos percorrida. And that has made all the difference. E essa, ela tem feito toda a diferença. Pensei nisso. I took the one less traveled by. Eu escolhi aquela menos percorrida. Disponível em poetfoundation.org, de 29 de novembro de 2011, fragmento, acho que fiquei super escolhido a dedo dentro dos veículos. Primeira ideia. Esses são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez na vida, lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações, lamentação, we haven't seen this. Viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Ele nunca mencionou qual foi a sua viagem, ele falou apenas de uma bifurcação dos caminhos. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram superadas ou percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Diferentes estradas, temos duas. Nesse caso, qual é a perspectiva mais correta? Resposta correta, alternativa, letra A. Ele festeja o fato dele ter sido ousado na escolha que ele fez em sua vida. Ele escolheu a menos percorrido, provavelmente de maior dificuldade. O caminho não é o mais fácil, é a mais difícil, né, basicamente, porque é a menos viajada, a tendência é que as pessoas procurem esses caminhos mais simples. Última delas, não menos importante, attention, female driver. Atenção, mulher, mulher que dirige, mulher no volante, de modo geral. Depois, o que é essa pegada aqui que traz um monte de piadinha machista, e embaixo tem basicamente a chamada do texto. Stop prejudices. Pare de prejuízos, pare de coisas ruins, de modo geral. Stop discrimination. Pare de discriminar. The Anti-Discrimination Act is forced in Croatia. As ações de antidiscriminação está em força na Croácia, está em curso na Croácia. Esse texto não é para falar que mulheres sabem dirigir. Ele está pedindo para que a gente pare de fazer julgamentos. Inclusive, serve para inglês, serve para a vida. A capa desse pôster, direcionado aos croatas, tem como propósito o quê? Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Automaticamente, a gente não está minimizando a ideia da mulher. A ideia é totalmente contrária. É minimizar os impactos, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação.
Então, segue para o inglês, serve para a vida. Atenção aos meio vinculadores, olha o formato do texto, muda absolutamente tudo. Com isso, finalizamos a nossa revisão. Eu espero poder, de uma maneira ou de outra, ter conseguido chegar a cada um de vocês, ter conseguido passar um pouco do conhecimento, reduzir, trago muito mais aquelas dicas para vocês. Tente minimizar a ideia do cansaço, o dia inteiro, tente dormir cedo, alimentos mais saudáveis, águas. Então, caneta, sempre as canetas pretas, esferográficas, tinta preta. Então, todas essas dicas podem estar salvando vocês. Convido vocês a fazerem parte, não só desses momentos de revisão rápida, façam parte, estudem inglês, chama a gente aqui nas redes sociais, seja online, seja presencial. A modalidade online cresce muito, o pessoal que trabalha, que estuda, é uma das principais ideias mesmo, é estar criando essa disciplina. Então, a Expert está super aberta, espero encontrá-los em todos os canais abertos, nas redes sociais, aqui na Expert também, e está ajudando vocês de toda maneira, toda vez que a gente conseguir e puder. Então, fiquem com Deus, have a wonderful test, e é isso aí, get ready, vamos lá que nós somos Jesus. Valeu, galera, see you guys around.